Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje na nossa aula nós iremos dar continuidade aos estudos sobre o verbo, ver a participação dos verbos, a relação que ele tem na formação do período, estudar os tipos de período. Nós vamos estudar também sobre a questão dos modos verbais. Então, espero que vocês fiquem atentos para que possa perceber, tá, o quão é grande, as classificações e a participação dessa classe gramatical tão importante, tá? Então, dando continuidade aos nossos estudos de análise linguística, novamente aqui com vocês, nós temos uma tirinha, O pai e eu plantamos essa pitangueira e vamos cuidar dela. Ela vai crescer, proteger o rio, o solo e alimentar os bichos. É o seu presente de aniversário. Então, nós temos aqui uma história em quadrinho, onde há a sequência. E vocês percebem aí que nessa história em quadrinhos há a presença de vários verbos. Lembrando que verbo é a palavra que expressa a ação, estado e fenômeno da natureza. E também modo. E o verbo, ele tem as suas conjugações, tem as suas formas nominais. Nós também temos as locuções verbais que foram estudadas na aula anterior. A locução verbal é a junção de dois verbos, sendo o primeiro o verbo auxiliar e o outro o verbo principal. Os verbos, eles apresentam três conjugações. Tá? A primeira conjugação são os verbos terminados em AR. E segunda conjugação, verbos terminados em ER. Terceira conjugação, verbos terminados em IR. Quando eles obedecem a essa conjugação, primeira, segunda e terceira, nós dizemos que o verbo ele está no infinitivo, na sua forma de origem, ou seja, o verbo ele é impessoal, ele não se refere a pessoa nenhuma, tá? E nós temos ainda o gerúndio, que é com a terminação NDO, e o particípio, que é com a terminação ado, edo, ido. Dando continuidade aos nossos estudos, tá? Percebemos aqui, plantamos, O pai e eu plantamos essa pitangueira. Plantamos, está em que tempo verbal? Quando foi que aconteceu essa ação? No passado, no pretérito, não é isso? E plantamos vem do verbo plantar. Plantar pertence à primeira conjugação, verbos terminados em ER. Aliás, AR, desculpem. Nós temos ainda o verbo vamos, que pertence ao verbo ir, terceira conjugação. Cuidar, que já está aqui de acordo com a forma nominal, AR está no infinitivo, de acordo com a conjugação, primeira conjugação. O verbo crescer, segunda conjugação, está no infinitivo. Proteger, também, segunda conjugação. Alimentar, também está no infinitivo, Primeira conjugação. E o verbo é, que é um verbo de ligação. Lembrando que os verbos de ligação, eles são verbos que expressam estados, são verbos parados, que nós também chamamos de verbos não nocionais, ok? E analisando aqui a tirinha, Qual foi o presente que foi dado à mãe? A primeira questão indaga, pergunta, qual foi o presente que foi dado à mãe? Seu presente de aniversário. Qual é o presente de aniversário? A pitangueira, Qual foi o objetivo da plantação da pitangueira? Por que eles quiseram, plantar? Além de cuidar, regar, O objetivo, porque a pitangueira, ela iria crescer, iria proteger o rio, alimentar os solos, os bichos, alimentar o solo no sentido de estar ali, e de repente a folhagem cair e servir de adubo para o próprio solo. Retire a locução verbal presente na tirinha. Qual é a locução verbal presente na tirinha? Primeiro nós temos que perceber que locução é formado por dois verbos. Eles devem estar juntos. Um verbo auxiliar, ele não vai ter a significação total do verbo. E o verbo principal, ele sempre vai estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Então, nós temos aqui vai crescer, tá? Circule os verbos presentes e encaixe-os de acordo com a conjugação. Lembrando que as conjugações verbais, que vão indicar a origem do verbo é AR, verbos terminados em AR primeira, você vai procurar e preencher. Verbos terminados em ER,
e OR pertencem à segunda, e IR à terceira, e vocês preenchem aí o quadrinho. Agora nós vamos estudar os modos. O que é um modo verbal? O que é isso? Por que a gente estuda os modos verbais? Os modos verbais vão indicar as diferentes maneiras da ação acontecer, né? Se a ação ela vai acontecer de forma certa, se a ação ela vai acontecer de forma hipotética e incerta ou duvidosa, ou se ela vai acontecer por meio de um pedido, né? De um conselho ou de uma ordem. Então, os modos verbais, eles indicam, né, as diferentes maneiras do fato, que no caso é a ação, acontecer. No caso aqui, o indicativo é o modo verbal que vai expressar a certeza dos fatos acontecerem. Ele canta no teatro hoje à noite e ele come frutas. Perceba que realmente vai acontecer. Ele canta, é algo certo, né? Então, indicativo. Ele come, também é algo certo. Modo subjuntivo indica uma dúvida, o se, né? O próprio subjuntivo começa com letra S de si. Não é certo que as coisas irão acontecer, né? É algo hipotético, é incerto, é duvidoso. Espero que ele volte cedo. Quando eu falo espero que ele volte cedo, não há uma garantia, né, de chegar cedo realmente. É algo hipotético. Pode acontecer e também não pode. Não é isso? Se me falasse, eu te ajudaria. Então, se, né, há também aí uma hipótese, né, um fato duvidoso, ok? E o modo imperativo, modo de quem manda, né? Imperativo vem de imperador, de mandar, de imperar, expressa ordem, pedido ou conselho, tá? E o imperativo, ele tem apenas, né, duas formas, o imperativo afirmativo ou imperativo negativo. Fique aqui, uma ordem. Como ficaria no imperativo negativo? Não fique aqui. Não entre na sala, né? Negativo. Como ficaria no imperativo afirmativo? Entre na sala. Tá certo? Então, são os três modos verbais. Aqui nós temos um esquema, né? Onde vem o verbo, né? Verbo é a palavra que expressa ação, estado, fenômeno meteorológico. Modo é como as ações irão acontecer, se elas acontecerão de forma certa, né? É indicativo. Hipotética, subjuntivo. E ordem, pedido ou conselho, tá? É o imperativo. Lembrando que no imperativo não vai haver a primeira pessoa do singular. Por quê? Porque como é ordem, pedido ou conselho, eu não vou ordenar nada a mim, né? Qual é a primeira pessoa? Eu. Né? Quando for fazer a flexão verbal, entenda que não vai haver a primeira pessoa porque eu não dou ordens a mim mesma. No indicativo, nós temos esses tempos verbais aqui. Nós temos o presente, né? Nós temos o pretérito, que há, né, essas duas divisões, aliás, três, que é o pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? É quando a ação ela é acabada, ela é concluída. Eu peguei o livro. Né, uma ação passada concluída, perfeita. E o que é o pretérito imperfeito? Quando a ação ela vinha acontecendo e de repente ela parou, né? Eu pegava o livro. Então ela estava acontecendo e de repente ela foi interrompida. Por isso que é imperfeito, não foi concluída. E o pretérito mais que perfeito é uma ação passada, né? Anterior a outra passada também. Ele comera quando ela havia chegado, quando ela chegou. Então, pretérito mais que perfeito, né? Ele é o passado do passado. Vocês vão perceber na oração que é um passado anterior a outro, tá? E nós temos o futuro, que nós temos o futuro do presente, que é uma ação que irá acontecer, né, em relação ao presente. E nós temos o futuro do pretérito, que é uma ação que iria acontecer, tá? Então, dando continuidade, né, aos nossos estudos, nós temos aqui o subjuntivo, né, que nós temos o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, né? Apenas três modos verbais que nós iremos aprofundar em outras aulas. E nós temos o imperativo, afirmativo e negativo. Dando continuidade, o verbo, né?
ele é muito importante, porque a partir dele é que as frases irão se tornar oração. Nós temos frase, oração e período. O que é uma frase? Frase é um enunciado que tem sentido, mas não é obrigado ela ter o verbo. Se eu disser carro pegou, o menino caiu, tem sentido? Não tem. Então, não é uma frase. Se eu disser socorro, apenas uma palavra, não tem verbo, mas você entendeu a minha mensagem. Então, é frase. As frases, né, ela é marcada, né, na escrita por pontuação específica. Elas são elaboradas por uma palavra ou por várias, como eu acabei de falar para vocês. Podem apresentar verbo ou não, certo? E as frases, elas são indicadas, né, pela letra inicial maiúscula e pelos sinais de pontuação. Lembrando que há vários tipos de frase, frase com apenas uma palavra, frase com mais de uma palavra. Lembrando que ela tem que ter sentido, ok? Nós temos as frases interrogativas, quando a entonação expressa uma pergunta, as exclamativas, né, uma reação expressiva, finalizada com pontos de exclamação. Declarativas, né, são marcadas pela entonação expressiva intencional, declarar algo negativo ou positivo. E as imperativas, né, que o enunciado expressa a ordem, como vocês estão percebendo aqui nos exemplos abaixo. Quando eu tenho um verbo na frase, aí ela já vai sofrer uma promoção, né? A frase ela vai deixar de ser apenas frase e vai passar a ser oração. O que é uma oração? É uma frase que tem um verbo, tá? Teve verbo, oração. Para saber se a oração é simples ou composta, é só contar os verbos. Lê, identifica o verbo. Se tem verbo ali, naquele enunciado, é uma oração. E se eu tenho um verbo, oração simples. Se eu tenho mais de um verbo, oração composta. A partir das orações, né, nós iremos formar os períodos. O que é um período? É uma unidade sintática. Né? É um enunciado construído por uma ou mais oração, possui sentido completo. Na fala, o início e o final são períodos, né, que são marcados pela entonação. E na escrita a gente marca pela letra inicial maiúscula e pela pontuação específica. Os períodos eles podem ser simples, né, que são aqueles que irão ter apenas uma oração. Se tem apenas uma oração, né, subtende que a oração tem apenas um verbo, tudo vai girar em torno de um verbo. Um verbo, frase verbal, uma oração simples, um período simples, tá? Se tem mais de um verbo, oração composta, período composto, porque é formado por mais de uma oração, né? Obviamente porque tem mais de um verbo, tá certo? Recapitulando. Frase, enunciado que tem sentido. Nós temos frases declarativas, exclamativas, interrogativas e imperativas, tá? Período é quando a frase tem verbo, tá certo? E orações. E o que é oração? Oração é quando a frase tem o verbo. Oração simples, quando tem apenas um verbo. Oração composta, quando tem mais de um verbo. E a oração forma o período. Na fala, né, o período é marcado pela entonação de voz e na escrita é pela letra maiúscula e o ponto final. Tem um enunciado, começa com letra maiúscula, termina com ponto final, de exclamação ou de interrogação, um período. É simples ou composto? Procura o verbo, percebe se o verbo, né, se tem apenas um verbo. Lá, se tem um verbo, é simples. Se tem mais de um verbo, período composto. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula. Qualquer coisa, clica novamente, assiste, faz as atividades propostas pelo professor e envia, tá certo? Eu aguardo vocês na próxima aula. Um forte cheiro virtual e um abraço grande.